Especial Federal destinada a comemorar o centenário de fundação da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Eu quero primeiro informar aos senhores e senhoras que nós vamos apresentar um vídeo, primeiro, sobre a Universidade Federal de Itajubá e depois aí nós começamos o evento, começamos a nossa sessão solene. Portanto, eu pediria aí Vamos começar a apresentação do vídeo e depois eu vou convidar aí algumas pessoas a virem aqui à mesa dos trabalhos do Senado Federal e quero cumprimentar a todos os alunos, alunas, reitores da Universidade Federal de Itajubá, uma verdadeira referência nacional. A história de Itajubá se confunde com a história do nosso país quando a gente fala em desenvolvimento, progresso, cidadania, uma verdadeira referência para todos nós. Eu que tive a oportunidade ao longo da minha carreira como engenheiro de trabalhar com pessoas formadas em Itajubá, engenheiros e engenheiras de absoluta qualidade. Não podia deixar de falar isso. Vamos apresentar o vídeo e depois começamos a sessão. Uma história de superação e competência. Assim se pode definir os 100 anos da Universidade Federal de Itajubá. Fruto da crença em sonhos possíveis, é inaugurada em novembro de 1913 o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Mas para entendermos melhor essa história, sugerimos uma viagem no tempo. Voltar a 1906, quando as ruas eram iluminadas por lampiões a querosene e somente a igreja matriz, o Clube Itajubense e poucas casas eram iluminados a gás. Formava-se aquele ano pela Faculdade de Direito de São Paulo o jovem Teodomiro Santiago. No ano seguinte, a iluminação elétrica chega à cidade, coincidindo com os primeiros passos profissionais de Dr. Teodomiro. Entusiasta e carismático, ele logo se sobressai. É convidado a lecionar e assume a direção do ginásio de Itajubá. Já em 1910, idealiza a criação de um Instituto de Ensino Técnico Superior, onde seus alunos aprenderiam, além da teoria, conhecimentos práticos. O objetivo era criar um ambiente real para que o aluno não tivesse dificuldade no futuro profissional. E o encontro da competência com a oportunidade o acompanhava. 2 anos depois, o presidente da República, Marechal Hermes, cria uma lei subvencionando com 20 contos de réis por ano, durante 5 anos, as 3 primeiras escolas práticas de eletricidade e mecânica, fundadas nos moldes norte-americanos. Com espírito empreendedor e recursos do pai, Teodomiro não perde tempo e faz jus a uma de suas mais célebres frases. Revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país. Parte para o Rio de Janeiro, embarca para a Europa e de lá segue para os Estados Unidos em busca de novos métodos de ensino. Durante 6 meses, contrata professores e compra material para os laboratórios do futuro instituto. Eram as sementes de uma escola que formaria engenheiros para um Brasil novo ávido por crescimento. Em 1913, nasce o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Em janeiro, desembarcam no Brasil professores belgas. A subvenção de 20 contos de réis chega antes do início das aulas, que acontece em março. A solenidade de inauguração, em novembro, conta com a presença do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, e do vice-presidente, Dr. Venceslau Braz Pereira Gomes, filho distinto de Itajubá, e demais autoridades. 2 fatos marcaram a ocasião. O discurso do professor Armand Berthollet, que apenas 8 meses no Brasil foi feito em português. O discurso de Teodomiro Santiago, que salientava a importância de uma escola que formaria engenheiros, não apenas teóricos, mas acima de tudo práticos e altamente capacitados. Mais uma vez, Teodomiro fez jus a outra de suas célebres frases. Se a ciência é a filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelos quais, principalmente, ela deve ser ensinada. 3 anos depois, chegam da Europa mais 3 professores. No ano seguinte, forma-se em 3 anos a primeira turma de engenheiros, com 16 formandos, sendo 4 deles itajubenses.
Dr. José Rodrigues Seabra, formado pela primeira turma, torna-se o primeiro ex-aluno a lecionar no Instituto. 10 anos após a inauguração, os cursos de elétrica e mecânica passam a ter 4 anos de duração. Inauguração do Laboratório Termohidroelétrico, LTHE. Projetado por alunos e professores com equipamentos suíços, primeiro no gênero na América do Sul. 4 anos depois, por motivos políticos, Teodomiro Santiago foi exilado para Portugal, junto com outros revolucionários. No ano seguinte, é o primeiro brasileiro a receber a anistia concedida pelo governo. Em março de 36, Gustavo Capanema, então ministro da Educação, padroniza os currículos dos cursos de engenharia para 5 anos de duração. Logo depois, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá passa a se chamar Instituto Eletrotécnico de Itajubá, IEI. Itajubá perde seu filho mais ilustre. No dia 25 de outubro de 1936, falece o Dr. Teodomiro Carneiro Santiago. Assume a direção o professor José Rodrigues Seabra, formado na primeira turma do IEI. Vidal Dias, João Brás e José Brás lideram um movimento para a obtenção de recursos financeiros visando a permanência da instituição em Itajubá, que estava ameaçada de ser vendida para um grupo de Campinas. Em 1956, o Instituto Eletrotécnico é federalizado por Nereu Ramos, presidente da República em exercício. Em 1963, o IEI comemorava seu cinquentenário. À época, o curso de Engenharia Eletromecânica foi desmembrado em Elétrica e Mecânica. Em 64, os restos mortais de Teodomiro Santiago são trazidos por ex-alunos do Rio de Janeiro para Itajubá e se encontram no museu que leva seu nome. Atualmente, o museu e primeira sede do Instituto passa por caprichoso processo de restauro. Em 68, o IEI vem a se chamar Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI. Em 73, são inauguradas as primeiras unidades do campus Professor José Rodrigues Seabra. Já às portas de um novo século, em 1998, a EFEI oferece 7 novos cursos de graduação, oficializando a sua expansão. Em 2002, é sancionada a lei que cria a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, um marco definitivo para a ampliação do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Em 2008, cria-se o campus avançado na cidade de Itabira, no Vale do Aço Mineiro, hoje com 9 cursos de graduação e em franco crescimento. No ano do centenário, são oferecidos mais de 30 cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, além de ensino à distância com polos em 5 cidades. Inspirada nos ideais de seu fundador, a trajetória de evolução da Unifei traz as marcas da ousadia e da dedicação ao ensino. Fazer jus ao pensamento de Teodomiro Santiago é preparar alunos para novos desafios, atendendo com profissionais de alta qualificação às demandas atuais do país, com perfis empreendedores e mercadológicos. Com seu honroso passado, a Unifei lança sólidas bases para o novo centenário.